Quando se fala em soltura de cachos, a gente encontra de tudo. Tem profissional que entra em pânico, verdadeiramente, e não faz a soltura. Tem profissionais que, por traumas, né, por ter derrubado um cabelo, por ter provocado um constrangimento, né, ter sido constrangido com a situação, acaba também abrindo mão e não fazendo mais. Tem profissional que, por não conhecer a forma correta de se trabalhar com os hidróxidos, com os tióis, fica numa dúvida terrível qual a formulação que eu uso para fazer a soltura de cacho. Tem profissional que faz a análise, consegue identificar que o cabelo não está tão assim favorável, né, para a transformação química, e aí o cara não faz, ele até consegue vender uma hidratação, mas aí também não consegue resolver o cabelo. Existem profissionais que por não conhecer, né, as práticas e as técnicas corretas, acabam utilizando formulações químicas inadequadas para poder fazer o processo. Existem outros profissionais que não têm habilidade manual nem habilidade técnica para fazer a coisa, e quando aplica, né, faz uma aplicação com um transformador químico, não chega no resultado. Ou o cabelo incha demais, ou o cabelo passa do ponto, acaba alisando, ou o cabelo, na verdade, fica mais áspero, mais ressecado, né? Tudo isso em função da falta de entendimento, da falta de conhecimento. Quando se fala de soltura de cachos, as pessoas ficam, às vezes, preocupadas, né? E é muito grande o número de clientes que buscam uma solução para isso. Né? E existe ainda aquela preocupação: será que é possível, né? Existe como fazer a soltura de cachos sem usar a química? Será que eu consigo resolver isso? Né? Quando o profissional ele não tem o conhecimento em tricologia e cosmetologia, ele fica devagando no meio de todas essas questões. E ele entra em pânico mesmo, a mão treme, ele sua frio, porque ele não consegue se sentir confortável, se sentir apto, é a palavra correta, para o desenvolvimento da soltura de cachos. A gente precisa entender isso de uma forma diferente. O profissional precisa ter domínio sobre essa condição, sobretudo o profissional que deseja trabalhar com cabelo crespo. Ele precisa mesmo entender como desenvolver esse processo. Esse processo não é um processo difícil, mas é um processo que exige do profissional conhecimento. E que conhecimento eu tenho que buscar? Você precisa buscar o conhecimento na área de tricologia e na área de cosmetologia. E aí, dentro dessas áreas especificamente, eu vou buscar os entendimentos sobre a estrutura da fibra, eu vou buscar um entendimento sobre a mistura de etnias que deu aquele padrão de ondulação, porque isso determina a resistência desse fio. Eu vou buscar informações sobre o histórico capilar, né? Se existe aí um histórico de procedimentos químicos desenvolvidos anteriormente. Eu preciso entender o histórico médico dessa cliente, sim, o histórico médico. Eu preciso entender se ela está bem de saúde, se ela está fazendo uso de algum medicamento que possa vir a prejudicar, na verdade, o procedimento que eu vou estar desenvolvendo. Eu preciso ter entendimentos, né, da condição real dessa fibra e da necessidade real dessa fibra. E a partir daí, eu juntar todo esse entendimento com conhecimento em cosmético e começar a trabalhar isso de uma forma diferente. Quando eu vou buscar os entendimentos em cosmético, eu quero entender características e benefícios. Eu quero entender a formulação. Eu quero entender o que tem ali dentro. Eu quero entender isso para poder fazer o direcionamento cosmético, ou seja, entregar ao cabelo aquilo que ele realmente precisa, entregar ao cabelo aquilo que vai fazer de fato a diferença. A gente precisa entender que para poder fazer o desenvolvimento, né, de uma soltura de cachos, né, que já foi chamada de texturização, já foi chamada de relaxamento, todos eles são os mesmos processos. Quando eu desejo, né, desenvolver esse tipo de serviço, eu preciso, na verdade,
começar a raciocinar de uma forma diferente. Eu tenho que ter um raciocínio cosmético lógico. Eu preciso entender o que eu vou fazer com esse cabelo, etapa a etapa, fase a fase. Então a gente prevê toda a ação antecipadamente, para depois você poder fazer o desenvolvimento. Esse é um aspecto. Outro aspecto é a gente entender que a soltura de cachos, né, ela envolve de verdade, né, uma margem de segurança que tem que ser alta, não pode ser risco, não pode ser baixo. O profissional tem que saber exatamente o que está fazendo. O especialista ele vai saber exatamente o que fazer quando se trata de uma soltura de cachos. Então, existem técnicas e técnicas que podem ser aplicadas no momento da soltura. Eu preciso buscar esse conhecimento, preciso buscar essa informação. É essa a diferença. Então, diante dessa realidade, o que eu preciso de fato para poder não ter mais medo? Para poder não entrar em pânico? Para poder não ficar tremendo? Para não ficar na dúvida sobre qual formulação utilizar? Para não ficar na dúvida sobre se seria possível soltar esse cabelo sem necessariamente estar utilizando procedimento químico? O que eu preciso fazer de fato para me sentir seguro e ter domínio sobre essas situações? Eu preciso ter entendimentos bem claros na área da tricologia, gente. Não tem como fugir disso. E eu preciso ter entendimentos bem claros na área de cosmetologia. E além disso, eu preciso desenvolver as habilidades técnicas e manuais que esse tipo de serviço nos propõe. É um desafio. É um desafio que, para ser vencido, você precisa de verdade começar a pensar de forma diferente. É a primeira coisa. E dá resultado? Com certeza dá, se você souber o que está fazendo. Então, assim, olha, como trabalhar todas essas questões? É isso que a gente vai estar vendo daqui para frente. Então, como trabalhar todas essas questões? Primeira questão, vamos pegar uma. É possível fazer soltura de cacho sem usar o procedimento químico? Para responder essa pergunta, você precisa fazer uma análise capilar nesse cabelo, entender de verdade a origem, né? Mistura de etnias nele, observar o padrão de curvatura e, a partir daí, desenvolver um protocolo de atendimento para esse cabelo. Quando você faz isso, você consegue definir se realmente é necessário química ou não. A pegada é essa. A gente precisa começar a pensar de uma forma diferente. Maravilha? Bora para cima, bora crescer. Se esse conteúdo fez sentido para você e você quer ter mais informações sobre ele, clique no link da bio ou da descrição e você terá acesso a essas informações e também a outros cursos que nós já preparamos para você. Vamos lá, bora crescer!